Graça e paz, irmãos. Os irmãos não imaginam a minha alegria e o meu temor e tremor de estar aqui. Essa igreja marcou a minha história. Eu estou vendo que é a 34ª conferência missionária. A Norma deve estar aqui desde a primeira, né? E isso não é uma crítica, isso é um privilégio, né? E eu creio que eu estive aqui na primeira, porque se eu estiver, posso estar equivocado, mas eu estive aqui em 1986. Era pastor aqui o pastor Antônio Carlos Nasser, e eu estava entrando na história de missões, né, na minha vida missionária. E em 86 eu fui embora do Brasil, fiquei 20 anos fora do Brasil, e eu estou vendo a 34ª conferência missionária, e eu estou muito feliz de ver que essa igreja continua amando missões, apoiando missionários e realizando essas conferências. Eu quero agradecer ao convite, pastor Guto, ao convite do conselho dessa igreja. Eu quero dizer que é uma grande honra estar aqui, estou muito feliz. Muitos rostos aqui eu conheço, né? Os que não me conhecem ainda não perderam muita coisa, mas aqueles que me conheceram deixaram saudades na minha vida. É uma grande honra estar aqui com o pastor Carlos Queiroz, um dos ícones de missões na República Federativa do Brasil, né? O irmão está no panteão missionário desse país. O irmão provavelmente nunca me conheceu privadamente ou muito proximamente, não perdeu muita coisa, mas eu o conheço sua literatura, seu ministério. Louvo a Deus por sua vida e dou graças a Deus por não ter a sua vocação, porque a minha vocação é outra. A minha vocação é ensino, formação de líderes, e foi assim que Deus me deu o privilégio de estar fora do Brasil, em particular na África, durante muitos anos. Amanhã à noite eu vou dar o meu testemunho da minha vocação, do meu chamado e do meu trabalho na África, amanhã à noite. Eu gostaria que nós abríssemos a Escritura em Lucas capítulo 9, 23 a 27. Lucas 9. Eu preparei aqui com cuidado certas reflexões sobre tomar a cruz e seguir a Jesus. Eu espero que o Espírito Santo faça aquilo que eu não sei fazer, que o Espírito Santo transfira, interprete, torne esta palavra uma palavra que faça bem ao seu coração. Senhor Jesus, glorifica o teu nome, Senhor, na meditação da tua palavra, alimenta o teu povo, e que as palavras sejam filtradas por ti, Senhor, em nome e para a glória do Mestre Jesus, amém. Tomar a sua cruz e seguir a Jesus, esse é um assunto muito vasto, muito profundo. Eu creio que nós poderíamos ficar, todos nós, igreja, não precisa ter a minha presença, mas nós podemos ficar meses refletindo sobre isso. Então é um assunto que exige humildade de quem nele fala. Primeiro porque cruz não é algo atraente. Eu disse à irmã Valéria, quero agradecer ao conselho por ter me ofertado um Uber, né, elétrico, como a irmã Valéria, que me leva e me traz. E quando eu cheguei aqui na porta da igreja, eu vi essa cruz inversa aí, e eu fiquei me marcou muito, porque é uma arte. E aqui felicitações àqueles que organizaram esta parte estética da igreja. Eu quero dizer que a cruz, essa cruz aí, você chega, ela já bate em você, ela já mexe com você. E a cruz então é um negócio difícil, porque cruz não é uma coisa agradável, né? E algumas coisas, eu poderia falar aqui um tempo mais extenso, mas eu quero evitar isso, eu não quero falar demais. Mas
O que é esta cruz? Tomar essa cruz e seguir a Cristo. O que esta cruz não é? Essa cruz não é, ou não são, as dívidas do nosso cartão de crédito, que a gente não está conseguindo pagar. Também não é a hérnia de hiato, ou alguma unha encravada, ou alguma dificuldade que nós encontramos no dia a dia na vida. Esta cruz não são os nossos vizinhos barulhentos, nem a protuberância da nossa pança. Essa cruz não é ter nascido brasileiro. Essa cruz não é ter nascido pobre. Eu não vou dizer rico, porque ter nascido rico não condiz com cruz. Então essa cruz também não é não usufruir das bênçãos que Deus nos dá. As bênçãos que o Senhor derrama sobre nós, em nossas vidas, em nossa história, são bênçãos para serem, entre aspas, usufruídas, não é? Gozadas. Então, esta cruz não significa um estado de automortificação, de pena de si mesmo. Não, eu sou rico, eu tenho dinheiro, eu tenho posição, eu tenho poder, mas para carregar essa cruz, eu não posso usar essas bênçãos que Deus me deu, eu tenho que andar de cabeça baixa, tristonho, deprimido. Isso não é essa cruz. A primeira coisa para se dizer claramente aqui. Bom, o que seria essa cruz para o judeu? Porque na verdade, todo o texto bíblico está dentro de um contexto histórico, um contexto econômico, e por aí vai, político, etc. Então o que é essa cruz? O que era para um judeu? Em primeiro lugar, os judeus estavam acostumados com cruz, ou cruzes. Centenas de judeus foram crucificados, e isso vem lá de trás, bem antes de Jesus nascer. Era uma espécie de punição terrível. Revoltas civis, sociais, contra a dominação romana, produziam esses atos inglórios, terríveis, dolorosos, fortes, marcantes, feios, porque não é bonito você ver uma pessoa sendo pregada e pendurada numa cruz. Interessante que o Japão, depois que os missionários jesuítas chegaram ao Japão e conseguiram, tecnicamente falando, converter centenas de japoneses a Cristo através do evangelho católico, depois de um certo tempo a coisa virou. E uma das coisas que se fez no Japão foi, o governo japonês, o imperador japonês foi crucificar centenas de japoneses que tinham se convertido a Cristo. A cruz vem ao longo da história. Eu poderia falar um pouco mais sobre isso, mas o tempo não permite. Então a cruz é um negócio terrível. Nós não conhecemos cruz. Eu conheci alguns colegas missionários que foram apedrejados no sertão de Minas, há uns 30, 40 anos atrás. Pastor Carlos disse que tem 359 anos, eu estou quase lá, estou com 250. Então tem muita história, não é, pastor, para contar, mas é muita história. Então a gente tem que se policiar para não falar demais. É o que eu vou tentar fazer, graças a Deus que eu só prego hoje. Então os outros dias vai ser testemunho, e eu tenho muito medo de quebrar o tempo, ou fazer mau uso do tempo. Mas esse colega foi missionário da Jocum, Jovens com uma Missão, isso lá atrás, pregando no sertão mineiro. Eu cheguei a pregar e a evangelizar no sertão da Paraíba, com a turma da Juvep, lá de João Pessoa, mas também isso no século passado, né? Por aí o irmão pode ver que nós somos dinossauros. E ele foi apedrejado. Eu não fui apedrejado, mas eu me lembro que os demônios daquela cidadezinha do sertão da Paraíba não gostaram muito daqueles cultos que nós fazíamos numa espécie de um salão pequenininho. Éramos vários irmãos, né? E os demônios não ficaram muito felizes, mas nós pregamos o evangelho e as pessoas se converteram e o Espírito fez a sua obra. Então cruz é isso. O Dr. Carson diz que tomar a cruz não quer dizer suportar alguma situação complicada ou trágica na vida. Eu sei
que as minhas primeiras palavras aqui foram muito simplistas, não é? Falei, tomar a cruz não é ter dívida no cartão de crédito, não é ser diabético, é o meu caso, por exemplo, mas a ideia é que essa cruz que Jesus está falando aqui, ela está relacionada com a sua missão dele, e a nossa missão, como membros do seu corpo, como seus irmãos na igreja, em função de um mundo que jaz no maligno, e com o objetivo de levar, como aqui foi falado, pastor Guto e outros irmãos falaram, pastor Carlos, levar a mensagem do evangelho, a mensagem da salvação às pessoas que estão nas trevas, que não têm a mínima ideia do que é isso e que estão perdidas espiritualmente. Então essa é a cruz. Então a cruz é a dolorosa morte do eu. Neste sentido, todo discípulo carrega a sua cruz. Então, Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. O que é isso? É realmente ter uma atitude drástica em relação ao seu eu. Lógico que aqui Jesus não está falando de você decidir que pizza você vai comer hoje à noite. E eu já sei, pastor Carlos, que vão nos levar para comer pizza. Então, esse eu aqui, não é negar-se a si mesmo, não é você tomar essas decisões, que eu chamaria de decisões pontuais, decisões singelas, até na vida, que desodorante comprar, onde jantar, que roupa comprar, não é isso. E ele diz, dia a dia toma a sua cruz e siga-me. Então o foco primordial aqui é trabalhar com a dolorosa morte do eu. Aqui eu poderia ficar algum tempo, mas eu estou olhando o relógio, e dizer o seguinte, que é um desafio muito grande, e esse desafio é grande. Agora, o que nos ajuda, o que pode nos ajudar, é saber que alguém tomou a sua cruz, negou-se a si mesmo, veio a esse mundo para fazer a vontade não de si mesmo, mas do Pai, cumpriu-a até o fim, mesmo debaixo de pressões terríveis, por exemplo, no Getsemane. Se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Então nós temos alguém na história, alguém na nossa história, que cumpriu esta palavra e que tem autoridade para nos dizer, e mais que isso, tem poder para nos estimular a negarmos a nós mesmos, a lidarmos com o nosso eu, vou falar um pouco sobre isso, e a seguirmos o caminho da fé em Deus até o fim. Isto está claro aqui. Então tome a sua cruz e siga-me. Então essa cruz tem a ver com a nossa escolha. Verso 24, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Então aqui nós temos um paradoxo. Em seguida ele diz, quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Então aqui nós temos a chave da nossa conferência missionária, se eu puder usar o pronome nossa, com licença, mas a chave está aqui. Seguir a Cristo significa que uma pessoa entende que esta vida, mesmo se essa vida for uma vida de conforto, na igreja de Cristo você terá pessoas ricas, pessoas muito bem situacionadas socioeconomicamente. Isso não é problema. Deus coloca irmãos ricos, desperta. Aliás, nós precisamos de irmãos ricos na igreja para sustentar a igreja. Isso é automático e sintomático. E se não tiver irmãos ricos, como naquelas igrejas que eu conheci na África, Quênia, Moçambique, Zimbábue, Angola e por aí vai, Uganda, Deus derramará os recursos miraculosamente
e Deus tornará aquela igreja rica a seu gosto, dentro da missão daquela própria igreja, porque cada igreja tem uma missão, mas isso é outro assunto. Mas o Senhor está dizendo aqui, que a gente tem que perder a vida para ganhar a vida. Mas o que é isso aqui? Primeiro que o verbo perder não faz bem para ninguém. Ninguém gosta de perder nada. Eu não gosto de perder nada. E eu, graças a Deus, recebi uma cura futebolística. Eu era pequenininho e meu pai me levava no falecido Parque Antártica. Quem conhece São Paulo, lá na Zona Oeste, perto da Barra Funda. Então eu cresci respirando o ar verde de um tal de Palmeiras. Não sei se você já ouviu falar nesse clube. Durante muitos anos eu torci por esse time, até que chegou um momento em que eu recebi a cura. Quando esse time parou de ganhar e não ganhava mais nada, e eu fui para o campo missionário e fui curado. Então hoje eu sinto que esse vírus está encapsulado ainda no meu organismo, mas a cura foi o seguinte, a libertação é a seguinte: eu só assisto o jogo depois que acabou e se ganhou. Se ganhar o jogo, aí eu assisto, né, e fico feliz. Mas como o vírus está encapsulado, irmão Marcelo, eu já não tenho mais aqueles arroubos de vai, olha lá, nada disso, graças a Deus estou em paz. Então eu tenho esse antídoto, a graça me deu. Mas fazendo uma ponte disso com a cruz e com a morte do eu, é um negócio complicado, porque tomar a cruz é a cada dia, é a cada hora, é em todas as circunstâncias. Tomar a cruz e perder a vida para ganhá-la, significa que Deus, que o nosso Senhor, que a nossa fé venha em primeiro lugar. Ou, se quisermos dizer por de outra maneira, quem vai permear como uma espécie de tempero, espécie de sal na nossa mente, no nosso coração, sentimentos, vontades, olhos, audição e por aí vai, é como que faz-se necessário um impregnar da presença de Jesus na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, nas nossas motivações. Isto é perder a vida. Por quê? Porque quem não perde esta vida, vive em função dessa vida. Vive em função dela. Não precisa ser uma pessoa que quer ficar rica, ou que está louca aí, querendo alguma coisa específica, mas é viver sem a presença determinante, e sem os valores, e sem as revelações incutidas no coração, do reino de Deus, do que Deus quer fazer com essa sociedade, do que Deus vai fazer com Marília, do que Deus quer fazer com o estado de São Paulo, ou Ceará. Então, em miúdos, é viver o reino de Deus em si mesmo, e colocar esses valores do reino em tudo aquilo que você vai fazer. Em outras palavras, é colocar Jesus em tudo o que você planeja fazer, em todos os seus sonhos, projetos. Por exemplo, casamento. Casamento que vai dar certo é um casamento a três. É um casamento onde ela e ele, de comum acordo, entendem que sem Jesus vai ser complicado seguir fielmente e ultrapassar os grandes desafios de uma vida a dois, e por aí vai. Então, perder a vida aqui significa perder uma vida sem Cristo, uma vida sem perspectiva de eternidade, uma vida em que a pessoa pensa, aliás ela nem pensa, mas ela vai vivendo com uma espécie de automático, né? Está no automático, no play automático. Ela vive, ela trabalha, ela estuda, ela constrói, ela angaria, ela acumula, ela curte, ela está vivendo. Só que ela não está colocando a presença, o reino de Deus, a vontade de Deus na sua história. A grande tragédia é que a história de cada um de nós que está aqui nesta noite vai terminar. Haverá um momento em que a minha história vai terminar, eu vou embora daqui. A questão é, quando chega o fim, o que você
está diante do fim. Porque quem não tem uma certeza do fim, como será esse fim, e o depois do fim, essa pessoa sinceramente vai ficar desesperada, e os seus amigos e familiares também o ficarão, porque é o fim. Vai para onde? Vai para aquilo que nós chamamos de céu ou de inferno. Esse é o grande problema. Quando uma pessoa chega no fim dessa história humana e não sabe para onde vai, é óbvio que essa pessoa não perdeu a sua vida para salvá-la. Quem perde a sua vida, como está escrito aqui, como o mestre fala, essa pessoa recebe a vida, ele diz que salva-la, ou seja, essa pessoa já entra numa dimensão de salvação, já é batizado no Espírito Santo, já se torna membro do povo de Deus, já está dentro do reino de Deus, já caminha na vibe da vontade de Deus. Essa pessoa caminha para um fim, onde ela sabe que esse fim, na verdade, é simplesmente o começo de uma existência eterna, de graça, de glória, na presença do Senhor e dos seus anjos e dos santos. Aleluia, amém? Esse é o ponto. Então aqui rapidamente, as verdades e implicações claras sobre tomar a cruz na vida do cristão. E eu vou ler e não comentar muito por causa do tempo. A cruz está num antagonismo total ao nosso egoísmo e egocentrismo, nossa tendência a vivermos colocando-nos como prioridade máxima. Então a cruz, ela é antagônica. Então na cruz, tomar a sua cruz significa, nas decisões às vezes até corriqueiras da vida, tomar a cruz significa orar e pedir ao Senhor pelo Espírito: o que eu devo fazer nessa situação? Que decisão eu devo tomar? É isso aí, é pôr Jesus em tudo. Lynn Penny escreveu vários livros nos Estados Unidos sobre isso, e ela adotava a ideia de praticar a presença de Jesus. E esse é um grande desafio para nós evangélicos, é pôr Jesus fora do culto. Pastor, o que é isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, que Jesus Cristo, nosso Salvador, está hoje à noite aqui, Ele está presente aqui, e o seu Espírito também, há anjos aqui presentes, eu não tenho a mínima dúvida disso. Só que quando nós saímos daqui, não importa que tarefa, que prática, que contexto, que reunião, que situação, seja o que for, comer pizza, ir para casa, o que for, quando nós saímos daqui, nós precisamos levar a presença de Jesus conosco. Nós precisamos praticar, não só sermos conscientes, mas alimentarmos essa presença de Jesus e da sua palavra em nossos corações e nossas mentes. Esse é o ponto. A cruz de Cristo significa o contraponto absoluto aos valores do mundo, onde o homem é senhor de si e deve buscar a prosperidade, o poder, o prazer e a riqueza absolutos a qualquer preço. Tem uma outra implicação da cruz, significa um contraponto aos valores desse mundo. Quais são os valores desse mundo? É simples e é normal. Qualquer pessoa quer prosperar, qualquer pessoa quer ter bens, quer ter uma boa casa, se possível com piscina nesse calor miserável. Qualquer pessoa quer ter um bom carro, se possível uma casa de praia, de campo, o que for aí. Isso não é pecado. Só que isto sem cruz acaba tirando o foco da vida que essa pessoa pode ter e da forma que Deus pode, pelo seu Espírito, usar essa pessoa para abençoar a sua igreja, o reino de Deus, o seu próximo, inclusive sua família. Então eu cunharia uma frase aqui agora: nós somos chamados a sermos uma bênção para Deus.
A partir do momento que somos uma bênção para Deus, nós poderemos ser uma bênção para nós mesmos. Então, na verdade, se somos uma bênção para Deus, seremos abençoados por Deus. Sendo abençoado por Deus, significa que a cruz estará no centro da nossa existência, e aí sim, nós usufruiremos das bênçãos de Deus e seremos uma bênção na vida do nosso próximo. Esse é o ponto. As pessoas mais felizes, os cristãos, pastores, presbíteros, diáconos, etc., profetas, evangelistas, missionários, que eu conheci na minha vida, nesses 40 anos, foram pessoas que abençoaram, ou foram bênçãos, por onde passaram, onde viveram e com quem se relacionaram. Esse é o segredo da felicidade. É você deixar Deus tomar conta de você, dos seus valores, é você tomar a sua cruz, é você colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, é você ser instrumento dele nesse mundo desesperado, caótico, confuso, louco, de ponta cabeça dessa geração. E em fazendo isso, você vai ser uma pessoa ricamente abençoada. A cruz dói. Perdoar ou suportar a quem nos ofende ou nos quer mal, ser humilde e manso diante das injustiças, não praticar a vingança. Então a cruz, ela exige que você não devolva o mal pelo mal. Paulo fala muito sobre isso em Romanos capítulo 12, por exemplo, quando ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Em outras palavras, e isso é difícil às vezes, porque é o seguinte: cruz dói, e não existe cruz que funcione sem pregos, e os pregos são as ofensas da vida, são as injustiças que sofremos, os pregos são os insultos que recebemos, e por aí vai. E isso dói. Mas se você estiver crucificado ou crucificada com Cristo, Romanos capítulo 6 fala sobre isso, esses pregos já não vão doer. É uma coisa interessante, é como sofrimento. E no sertão africano, pastor Carlos falou da guerra em Angola, eu trabalhei durante a guerra em Moçambique, não em Angola. Quando você já está acostumado a comer papa de farinha de mandioca, e tomar água, e comer bolachinha que chegou como doação, lá não sei da onde, você se acostuma com aquilo, aquilo começa a fazer parte da sua vida. Nós precisamos entender esse texto, essa palavra do mestre. Nós precisamos nos acostumar com essa cruz, mas se acostumar com essa cruz à medida em que o Espírito Santo derrama sobre nós não só convicção de fé, compreensão, mas derrama sobre nós a graça de nós aceitarmos os sofrimentos dessa vida sem murmuração, sem reclamação, sem crítica, sem rejeição, mas nós aceitarmos a cruz e os sofrimentos dessa vida com gozo, com alegria, com gratidão. Por quê? Porque nós estamos nos enchendo do Espírito de Deus, porque nós estamos firmados na palavra, e porque à medida que caminhamos assim, nós sabemos que essa cruz nesta vida é temporária, porque a glória nos aguarda no fim da nossa trajetória. É o que está aqui. Aceitar e administrar as decepções, tragédias e perdas na vida faz parte da cruz. Meu irmão, por exemplo, faleceu de câncer no ano passado. Teve 2 tipos de câncer e foi terrível, foi agonizante. Traqueostomia, olho cego, e já não falava mais, não comia, alimentação daquela forma que você já imagina, intravenosa. Mas em nenhum momento ele murmurou, em nenhum momento ele amaldiçoou a Deus ou quem quer que seja. Até o seu último suspiro, ele estava no WhatsApp
enviando mensagens e orando por pessoas. Em outras palavras, ele levou a sua cruz. E eu me lembro que quando eu cheguei um dia, numa das minhas últimas visitas aqui em Marília, e eu perguntei para ele, depois que ele tinha feito uma outra sessão de químio, e a médica chorando disse que não resolveu o problema, porque ele falece com vários tumores aqui na garganta, e a médica disse que não tinha jeito. Aí eu chego para conversar com ele, e eu falo: meu irmão, e agora? Como você está? E agora que a médica falou isso? Aí ele simplesmente fez isso, ele fez exatamente isso: agora seja feita a vontade do Pai. Ele não falou porque não podia mais falar, né? Mas é isso que ele quis dizer. Acho até que ele balbuciou, coitadinho, mas não saía mais som. Então esse é o ponto. Nós não sabemos como será o nosso fim, mas nós podemos nos preparar para quando chegarmos no último azulejo aí, no último degrau, nós estejamos prontos para sermos recebidos na presença do Altíssimo e estarmos felizes, porque para o crente o último degrau é o início da ascensão à glória celestial. Isso é maravilhoso. Por isso que o mestre diz: aquele que perseverar até o fim. E o Senhor fala às igrejas do Apocalipse, capítulo 2, 8 a 11. Eu não estou lendo os textos por causa do tempo, mas o Senhor fala que aos vitoriosos, a igreja de Esmirna, por exemplo, você pode ler em casa depois, capítulo 2, 8 a 11. O Senhor fala a uma igreja que estava sofrendo perseguição, e Ele avisa aquela igreja: olha, Satanás se levantou, vai colocar alguns de vocês em prisão, vai matar alguns de vocês, ser fiel até a morte, e herdareis a coroa da vida. Ao vencedor eu vou dar a coroa da vida. As promessas que aparecem às 7 igrejas, todas têm esse título: ao vencedor. Tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo, significa que você decide, toma a decisão de você naquele dia receber essa coroa de vencedor na fé, nessa vida, custe o que custar, por amor a Cristo, nele, andando nele, dependendo dele, bebendo dele, comendo dele, servindo a ele nessa igreja e onde você estiver. É exatamente essa missão que cada um de nós tem. Finalmente, implicações missionárias da cruz. Algumas implicações. Dr. William Barclay diz algo interessante, ou dizia, porque já está na glória: o cristão deve reconhecer que lhe é dada vida, não para conservá-la para ele mesmo, mas sim para gastá-la para outros, não para cuidar da sua chama, mas sim queimar-se totalmente por Cristo e pelos homens. Fantástica esta conotação, essa dedução, esse conceito, essa afirmação do Barclay. Em outras palavras, quando o mestre diz que aquele que perder a sua vida por amor de mim, salvá-la, e aquele que a ganhar, perdê-la, ele está dizendo exatamente isso. E aqui vem o foco que eu diria, se eu não falasse mais nada nesse púlpito nessa noite, falar só isso, é o foco principal do Evangelho e da cruz. Qual é? Deus quer não só salvar você, mas Deus quer tornar você uma bênção. Deus quer fazer da sua vida uma vida que vale a pena. Deus quer fazer com que a sua vida seja singular, seja única. Deus derrama dons e quer usar você para você ser uma bênção na sua família, na sua vizinhança, na sua cidade, na universidade, na empresa, viajando, no aeroporto, na praia. Deus quer que você leve não o Evangelho simplesmente como uma mensagem, o que deve ser feito, mas antes disso, o Senhor quer que você leve a presença de Jesus onde você estiver. E não tem exceção. Não tem. Seja na academia, seja na rua, seja no ponto de ônibus, seja na rodoviária, no aeroporto, seja em Dubai, seja em uma favela do Borel, onde eu já estive, seja onde for, a presença de Jesus. Jesus pergunta: qual é a vantagem se alguém ganhar o mundo inteiro, mas vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Isso realmente é terrível. E naquele texto, já lemos, não tem vantagem nenhuma. Ganhar tudo, está tudo certo.
mas Deus está fora. Deus é uma equação fora. Em grande parte da Europa, que eu conheço razoavelmente, Deus está fora. É falar de Deus. Tenta falar de Deus em Paris, tenta falar de Deus em Berlim, na rua para as pessoas. Em algumas situações, em alguns lugares, você vai apanhar, você é cuspido na cara, porque Deus simplesmente é uma equação zero, nada, niente, totalmente fora de existência. Então a pessoa que não tem espaço para Deus na sua vida, interessante isso, né? Quando ela chegar lá no fim, no último degrau, Deus não terá espaço para ela. Por isso que o mestre diz: quem perder essa vida, a ganha, salva-la por amor de mim. E quem a ganhar essa vida, né, sem ele, vai perder a sua eternidade. A igreja com crase, demanda-se abraçar a agenda de Cristo. Qual que é a agenda de Jesus? A agenda de Jesus é simples, tão simples como a roda. Mateus 28, 18 a 20. Indo ou ide, eu deixo isso para os estudiosos discutirem essas minúcias aí, né, os sábios. Indo ou ide e pregando o evangelho, anunciando-las as coisas, ensinando, fazendo discípulos. Esse é o ponto. Porque a questão não é proselitismo religioso. A igreja não é chamada a ter adeptos, a igreja é chamada a ter convertidos a Cristo. Não é nem a igreja, é a Cristo. Ora, quando eles são convertidos, aí eles formam a igreja, aí eles criam o corpo. É esse o objetivo. Como é que a igreja local deve dar exemplo de boas obras na sua cidade? Não vou ler, mas eu recomendo e insto os irmãos a lerem a carta de Tito, ou a carta a Tito. Carta escrita por Paulo a Tito, um dos seus apóstolos enviados. A igreja de Creta, o irmão vai ler aquela carta pequenininha, e o irmão vai perceber quantas vezes naquela carta aparecem as palavras boas obras e obras. É impressionante. E é impressionante também como a igreja evangélica se esquece disso, mexe muito nisso, né? E eu não vou nem falar sobre as controvérsias de missão integral, pastor Carlos, de tudo isso que estourou na igreja evangélica nos anos 90 e por aí vai. Não vou entrar nesse assunto. Mas de qualquer maneira, toda igreja, como instituição, em princípio, e cada membro da igreja, cada um de nós, deve deixar essa marca, por menor que seja, onde você estiver, essa marca de boas obras, essa marca de acolher os desesperados, acabamos de ouvir aqui, essa marca de alimentar os famintos, essa marca de oferecer ajuda aos desgraçados, essa marca de ajudar os doentes e enfermos. Isto faz parte do testemunho da igreja. E quando a igreja faz isso, a igreja demonstra o amor de Cristo. Uma fé, uma religião, um evangelho que não tenha amor e que não tenha ação de amor diante da necessidade. Isso é teologia de Tiago, não foi eu que inventei. Esta fé é uma fé morta. Então isso significa que na prática a igreja como instituição, essa igreja por exemplo, ou todas dessa cidade, e cada um de nós devemos ser uma fonte de ajuda, de bênção a qualquer pessoa que esteja carente dentro das nossas capacidades. A igreja deve demonstrar em si mesma o caráter de Cristo. João 13, 34 a 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A marca de uma igreja onde a cruz de Cristo é abraçada por seus membros, a partir dos seus pastores, dos seus presbíteros, diáconos, profetas, líderes, evangelistas, não importa a nomenclatura eclesiológica, esta igreja é uma igreja onde o amor prevalece, onde há cheiro de Jesus, e o cheiro de Jesus, o bom perfume de Jesus é o amor. Não é a inteligência, não é a teologia, não é a cultura, não é a experiência, não é a aparência, mas é o amor.
A igreja em oração e jejum, liderança, deve buscar a voz do Espírito Santo sobre o envio missionário. Atos 13, 1-3. Alguém pergunta, mas missionário, quem é que vai? Vocação, dons, eu falo sobre isso há 30 anos em cursos, em congressos, mas não dá para falar tudo isso aqui, não é meu objetivo, mas só para dizer que na verdade, Deus, o Espírito Santo, sempre separará algumas pessoas, talvez aqui, para que essas pessoas saiam daqui, do Brasil, de São Paulo. Não precisa ser para o exterior, pode ser para a Amazônia, pode ser para o Nordeste, para o Sul, mesmo aqui no estado de São Paulo. O Espírito Santo tem interesse em separar algumas pessoas para alguns projetos de Deus. Projetos de Deus, interessante isso, né? Porque o texto, a Escritura diz, lá em Atos 13, o Espírito Santo fala à igreja, aquela igreja ouviu o Espírito Santo. Não sei qual é a denominação daquela igreja de Antioquia, não sei se era presbiteriana, batista, menonita, o que fosse, mas o Espírito Santo falava e aquela liderança ouvia, e aquela liderança dizia, tá bom, amém, vamos enviar. Com todo temor e tremor, eu fui enviado por essa igreja há 30 anos atrás, e foram 12 anos só na África, fora do Brasil 20, então eu dou graças a Deus, pelo privilégio que tive, de trabalhar na África, de servir a Deus no campo missionário, e essa igreja me sustentou durante mais de 15 anos, então eu tenho uma dívida muito grande com essa igreja, e o Espírito trabalhou assim. A igreja deve preparar, enviar, sustentar e receber feedback dos seus missionários, muito importante isso, não é? Eu sei que o tempo já foi, e eu não quero me alongar mais, mas a igreja deve participar das lutas, das bênçãos, dos desafios, das glórias, das inglórias, e de tudo aquilo que os seus missionários enviados participam. Finalmente, cada igreja local passará pela avaliação do seu Senhor, com respeito à fidelidade à agenda dele. Em miúdos, tomar a cruz e seguir a Cristo é uma coisa, é uma atitude consciente, deliberada que nós devemos ter para sermos uma bênção. É interessante isso, né? Ser uma bênção. O que é ser uma bênção? Ser uma bênção significa que o Espírito Santo está tranquilo com você. O Espírito Santo não precisa bater em você. O Espírito Santo move seus sentimentos, purifica suas motivações. O Espírito Santo diz para você, olha, o que você quer fazer é interesse seu, está procurando glória sua, e o Espírito Santo vai trabalhando. Como é gostoso apanhar do Espírito Santo. Quando nós apanhamos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é perfeito, ele é amor, ele é graça, sabedoria, ele sabe tudo, e ele nos conhece. Quando isso acontece dentro de nós, nós sofremos menos, nós passamos a ser instrumentos desse Espírito, para sermos uma bênção no reino, o que significa na vida de pessoas que nós encontramos. E a partir desse momento, Jesus é glorificado na nossa vida. Supra-sumo, tomar a cruz, perder a vida e salvá-la, significa andar na presença, praticando essa presença, andar cultivando, praticando, respirando, inalando, comendo, bebendo, vivendo, sentindo, com choro ou sem choro, com alegria ou sem alegria, a presença de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, a Tua palavra é clara, mas ela também é muito difícil. Tomar a cruz não é fácil. A nossa disposição é totalmente contrária a qualquer tipo de cruz. Mas fica bem claro, Senhor, que esse é o caminho da cura, esse é o caminho da paz,
da paz interior, da cura da alma. Esse é o caminho da felicidade, esse é o caminho da alegria, esse é o caminho da esperança, esse é o caminho da vitória sobre os demônios, sobre o inferno, esse é o caminho da vitória sobre a carne, esse é o caminho. E nesse caminho, Senhor, o Senhor nos promete estar conosco todos os dias, todas as manhãs, não importa onde estivermos, seja no trabalho, seja na universidade, na empresa, na rua, na praia, nas férias ou aqui na igreja. Que o Teu Espírito, Senhor, abençoe esta igreja, essa conferência, e que eu e meus irmãos aqui saímos daqui com mais cruz, com a negação do eu, com menos egoísmo, com menos, eu diria, com menos poderes sobre nossas decisões e sentimentos. Que nós consigamos cultivar e permitir que o Teu Espírito opere em nós, para que os planos, projetos e sonhos que tivermos, em todos os âmbitos e ângulos da vida, sejam projetos, planos e sonhos insuflados, inalados, motivados, produto da ação do Teu Espírito na nossa alma, no nosso coração. Senhor, Tu sabes que nós não somos perfeitos, nós pecamos, nós erramos, mas Senhor, nós cremos que se nós com coragem tomarmos a nossa cruz, nós pecaremos menos, e nós teremos também a graça de reconhecer nossos erros, nossos pecados, quando nós errarmos. Por quê? Porque para nós a Tua glória, a honra do Teu nome, a Tua vontade serão as coisas mais importantes da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a mesmo nos momentos de alegria, de gozo nesta vida, nós não deixarmos de lado esta cruz, para que o Teu nome seja glorificado e as pessoas vejam que Tu és a coisa mais importante em nossa vida. E esta coisa não é uma coisa, é uma pessoa, é o Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém. Tudo deixamos por Ti, para cumprir Teu chamar. Não temos outras razões, mas cumprir Teu chamar. Chamados para viver
fé. Vamos cumprir o chamado? Amém? Então olha só, não há como retroceder. Deus chama por você até o final. Não abandoneis a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, levar super sério, severo. Porque havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Meu justo viverá pela fé. Aquele que retroceder, minha alma não se compraz nele. Nós não somos aqueles que retrocedem para a perdição. Somos da fé para a conservação da alma, das nossas emoções. Não vai faltar luta, tribulação, perseguição, mas Deus, porque a gente não abandona a confiança, persevera fazendo a vontade de Deus, tem esperança de que Ele vai voltar, vivendo pela fé, a nossa alma, as nossas emoções serão preservadas no meio dessa batalha, em nome de Jesus. Então faça essa missão, cumpra o teu chamado, faça a sua missão, comece dentro da sua casa, evangelize seu filho, evangelize sua esposa, os seus parentes. Deus quer te alcançar, Deus quer te usar, amém? Nós voltaremos em paz para as nossas casas, em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado pelos louvores, obrigado, Pai, pelos testemunhos, Pai, obrigado pela Tua palavra, Pai, obrigado porque o Senhor está aqui, e a Tua presença nos impulsiona, a Tua presença nos desafia a cumprir o chamado, Deus. Vivendo ou morrendo, nós vamos cumprir o Teu chamado pela fé, por obediência, pela fé e por sacrifício, Deus, pela fé, nós vamos sim cumprir o Teu chamado. Nos ajuda, Pai, como diz a Tua palavra, o Senhor estaria conosco todos os dias. Então, leva-nos em paz para nossas casas, cubra as nossas vidas com Teu sangue, dê ordem aos Teus anjos a nosso respeito, Pai, cubra esta igreja com Tua graça, Deus, e revista, Pai, sim, o Teu povo, Pai, o Teu corpo, Deus, com a armadura do Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçando os nossos pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé com o qual a gente pode apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica por todos os santos. Por isso, Pai, leva-nos em paz, prepara uma noite gostosa na Tua presença, Pai, manda uma brisa fresca nessa noite em nome de Jesus, porque eu não tenho ar-condicionado. Manda uma brisa, Pai, sobre a casa dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus. E nos dê uma noite gostosa na Tua presença. Nos dê sonhos proféticos, visões do Senhor, Pai, que nos dê uma direção para passar a Macedônia. Aleluia, para passar a Macedônia. Existem Macedônias nessa igreja, Deus, nessa cidade. Nós queremos passar a Macedônia. Dê uma nova história para esta igreja, Deus, em nome de Jesus. Continua falando conosco e usa esses homens, Pai, que estarão conosco amanhã. Para aqueles que podem estar aqui às 15 horas, Deus, estejam aqui. Para aqueles que podem estar amanhã às 19 horas, estejam aqui. Voltem, tragam pessoas para serem abençoadas com palavra, louvores e testemunhos em nome do Senhor Jesus. Igreja de Deus, receber a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.